Aleluia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais este domingo, esta manhã de domingo, por estarmos na sua presença. Nós só temos que te agradecer, ó Deus, somente te agradecer, Senhor, por tudo que tem nos dado, tem nos feito e por tudo que ainda vai nos dar, Senhor. Obrigado, Papai querido. Obrigado, só temos que te agradecer. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, te agradeço, te agradeço, Senhor, aleluia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Ele fará na minha e na sua vida. Porque Ele é Deus, igreja. Ele é Deus que faz, que pode, que opera. E quando Ele opera, ninguém desfaz. Quando Ele faz, ninguém desfaz. Quando Ele quer, ninguém desfaz. Então é tudo isso. Quando estamos no controle, na mão do Senhor, e ninguém pode dissolver o que Ele fez e faz na minha e na tua vida. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te apresentar as nossas vidas, Senhor. Apresentar a nação, apresentar os nossos governantes, apresentar todos os países, Papai querido. Entra com a Tua mão santa e poderosa sobre a terra. Vai de encontro, Senhor, ao vizinho da direita, da esquerda, ou da frente ou de trás. Entra com mão poderosa, Papai querido, na vida da nação. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Que seja o Senhor a realizar, que seja o Senhor a fazer, que seja o Senhor a repreender, a libertar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, é nas Tuas mãos que nós entregamos a terra. É nas Tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Entra, Papai querido, nos orfanatos, nos asilos, nas casas, Pai, de detenção. Entra, Senhor, nos presídios masculino, feminino. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o setor da Cracolândia. Toma nas Tuas mãos, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Entra, Senhor, nas UPAs, UTIs, pronto-socorro. Entra, Papai querido, e opera a cura, opera a libertação, opera a salvação. Toma, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nas Tuas mãos, ó Deus. Entra, Papai, com a Tua misericórdia. Ó, soberano és o Senhor, porque olhamos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Ti, Pai Todo-Poderoso. Então toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Toma nas Tuas mãos as nossas famílias. Toma nas Tuas mãos a nossa parentela. Entra com mão poderosa, Pai, sobre todas as pessoas que se encontram conosco nos aparelhos, Papai, que vem para nós, Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Tua misericórdia, a Tua graça. Que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos. Que haja chuva
de bênção, chuva de unção. Então toma, Senhor, toda a nação, todo o mundo, papai querido, no nome santo de Jesus. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós só temos que te agradecer. Te agradecemos, Senhor, por tão grande oportunidade, porque sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas acerca das nossas petições, e nem os seus olhos e ouvidos, Senhor, encontram fechados, Senhor, nem tampados, porque sabemos que o Senhor nos ouve e nos vê. Nem seus lábios, papai, estão selados, porque sabemos que fala conosco. E nem seus pés estão atados, porque sabemos que anda, Senhor, a nosso favor. Aleluia, Jesus lindo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem temerei a não ser o temor de Deus? A quem? Porque o Senhor é o Deus que faz. Então eu creio nos teus milagres, eu creio na tua palavra, eu creio, Senhor, no teu poder, porque há poder no sangue carmesim, igreja. Ei, igreja, o túmulo está vazio, aleluia. O túmulo está vazio, igreja. O túmulo está vazio. É por isso que clamamos pela manhã. Pela manhã eu te contemplo. Aleluia, Jesus. Abre meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim. O teu Espírito eu louvarei. Oh, meu grande Deus, em meu peito flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei. Oh, meu grande Deus, Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Em meu peito flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei. Oh, meu grande Deus, Espírito, Espírito, eita, papai lindo, nós estamos aqui, Jesus. Eu estou aqui. Vem nos abraçar, Jesus. Vem nos envolver, aleluia, Deus, com todo o seu amor. Eita, papai lindo, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, glorificado, por isso devemos dar glória, 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 aleluia. Aleluia, Deus lindo, como eu te amo, Senhor, aleluia. Não há Deus em minha vida a não ser a ti, papai querido.
Somente tu é Deus, aleluia. Somente tu é Deus, aleluia. Somente tu é Deus, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, aleluia. Sopra, Espírito Santo, sopra, papai, e nos dê vida, nos dê alegria, nos dê saúde, nos dê força, nos enche de poder, porque vaso vazio não tem poder, mas vaso cheio transborda. Então transborda, papai, transborda e nos enche com teu poder, aleluia. Aleluia, Deus lindo, aleluia. Eita, papai, aleluia. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias 5. Sim, é 6, perdão, 6. Amém? Então vamos aqui a seguir a partir do versículo 15. Então nós vamos falar do versículo 15 e vamos depois voltar ao versículo 10. Amém? Aqui no capítulo 6 de Neemias, no versículo 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios e nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Aí no versículo 10, aí a gente retorna ao versículo 10 para dizer assim, que vem falando sobre a traição. Aí ele fala no versículo 10, tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, e ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, homem, como eu fugiria, e quem há como eu, que entre no templo para que viva, de maneira nenhuma entrarei. Amém, igreja. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus ele vem falando para nós nesta palavra, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção o porquê fomos ao versículo 15 e agora retornamos ao versículo 10. Então, quando o Senhor ele vem dizendo para mim e para você sobre essa palavra, que venha continuar o Senhor a falar pela boca de tua serva e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Quando o Senhor ele fala no versículo 15 sobre a obra que foi executada em 52 dias, ele já vem dizendo que por mais tramóia e por mais ciladas que façam contra a minha vida e contra a sua vida, ninguém pode parar os planos do Senhor na minha vida e na tua. Porque se Deus tem propósito na sua vida e na minha vida, Ele vai adiante, Ele vai fazer. Então, por que Deus falando comigo para dizer sobre o versículo 15? Para que você veja que mais ali, todas as tribulações, adversidades que foram dadas na vida de Neemias e é dada na minha vida e na sua vida, Deus ainda vai e revoga e faz. Porque Ele não vai deixar de fazer para mim e para você aquilo que Ele me prometeu. Então você vai passar pelo processo, sim. O processo Neemias também passou. Porque se nós formos lá no início do capítulo 6, você vai ver que Neemias, o seu semblante era triste. O seu semblante era preocupado. Porque Neemias estava preocupado com a cidade onde estava o sepulcro de seus pais. A cidade fora queimada a fogo, as portas, os muros derrubados. Mas Neemias estava triste por tanta desolação e destruição. Mas o rei e a rainha perceberam que o seu semblante era triste.
Então, o que eu estou dizendo para mim e para você? Que o nosso Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, está vendo que o seu semblante está triste, o meu semblante está triste, porque está tendo ruínas na cidade onde está o sepulcro dos seus pais, ou na cidade onde está algo que você quer realizar, ou até mesmo no lugar onde você mora, onde você vive, na sua casa. Enfim, Deus está falando acerca de nós. Deus está falando de nossa morada, de nosso convívio. Mas Neemias estava triste porque a cidade onde estava o sepulcro de seus pais estava em ruínas. Então tem muitas coisas que estão em ruínas na minha vida, na tua vida. Mas o Senhor, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, Ele vem falando comigo e fala contigo. Ele vai arrumar. Ele dá com 52 dias, ele vai erguer, porque ele manda um profeta na minha e na tua casa, na minha e na tua vida, na minha e na tua cidade, na minha e na tua casa, para dizer, ei, os muros serão erguidos, ei, as paredes serão levantadas, ei, será renovo, as portas serão trocadas, ainda que venha Sambalate, Gesem e Tobias, e ainda que quebra venha as raposas, ninguém vai impedir o que Deus fará na minha e na tua vida, porque Ele é Deus, aleluia. É dessa maneira, igreja. É assim que você tem que ver. É assim que você tem que crer nesse Deus que eu e você servimos. Porque nós servimos um Deus verdadeiro. Nós não servimos um Deus de pedra, de barro, de pau, de madeira, não. Nós servimos um Deus vivo, igreja. E é nele que temos que crer. É nele. Jesus ressuscitou. Ele foi para a cruz, mas saiu da cruz. Ele foi levado para um sepulcro. O sepulcro foi aberto, a pedra foi removida. O túmulo está vazio, igreja. É nele que você tem que crer. É nele que você tem que acreditar, porque o meu Redentor vive. E o seu vive? O meu vive. O túmulo está vazio. Então você tem que crer. Porque há poder no sangue. Ele disse que por mais que derrubassem o templo, em 3 dias ele se ergueria. Muitos acharam que ele estava falando de paredes, de portas, de telhado. Não, ele estava falando do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus estava mencionando que ele era o templo. E com 3 dias ele foi erguido. Com 3 dias ele foi ressuscitado. Com 3 dias ele voltou à vida. E ali, quando foi visto, ele foi visto por uma mulher que era cometida de 7 demônios. Então ela tinha demônio da loucura, da prostituição, da rebeldia, da cachaça, da abominação, do adultério. Ela tinha inúmeros demônios, mas foi ela que viu Jesus pela primeira vez. Quando ele ressuscitou, ele não se apareceu para a filha do presidente, nem para a filha do juiz. Não, ela dele apareceu, foi para a ex-prostituta, para a ex-macumbeira, feiticeira, para a mulher de abominação, para a puta. É para lá, foi para ela que ele veio. Ele apareceu, foi para ela e disse, vai lá e manda notícia. Sabe por quê? Porque tem muita gente que se acha santo do santo, que é a santidade, mas Deus ele vem abrir um parênteses na minha e na tua vida e dizer, ei, eu vim foi para os doentes, os sãos não precisam de médico, porque tem muita gente que se acha o absoluto, a família perfeita, a família certinha, achando que só na vida dela está tudo bem e não tem nada de errado. Ei, é mentira, porque até no céu teve casos e descasos, porque Lúcifer foi jogado de lá, veio para cá, Satanás como a serpente, o grande dragão, a serpente, e com ele veio a 3ª parte. Caim também aprontou lá em cima. O que ele fez? Matou seu irmão Abel por inveja. Tudo aconteceu lá. Olha só, no paraíso também aconteceu a abominação, aconteceu a desobediência. O que aconteceu lá? Eva, com sua insensatez, foi lá e ficou ouvindo a
serpente falar com ela. Aí Adão, com a sua desobediência, comeu do fruto. Aí ainda quis dar uma de acusador, acusando Deus, dizendo que foi a mulher que ele deu. Olha só, Jesus. Mas Deus olhou bem naquela situação e falou, está na hora de sair. Está na hora de limpar a casa. Ei, igreja, quando Deus ele entra com a limpeza, quando ele faz limpeza na minha e na tua vida, está na hora de tirar o que não é bom. Está na hora de tirar os cacos da tua vida. Está na hora de tirar o lixo e pôr na lixeira. Está na hora de tirar tudo que não presta da minha vida, da tua vida e jogar fora no lixo. Joga fora no lixo, Jesus. Porque Jesus, quando tiver que reciclar, ele vai pôr lá na amontoação de lixo. Mas ele vai lá e vai dar uma olhada e vai reciclar. Mas ele vai tirar da minha e da sua vida, igreja. Sabe por quê? Porque você não tem que se misturar. Você não tem que ficar junto. Você não tem que ser igual. Porque Deus, ele chamou a mim e chamou você para fazer a diferença e não para ser diferente. Eita, papai, olha aí, Jesus. É dessa maneira, igreja. É dessa maneira que o Senhor fala comigo e fala contigo. E foi assim que Neemias foi lá e arrumou a cidade, ergueu os muros, ele reformou, fez tudo. Então, quando Deus ele vem falando aqui na parte dos 52 dias, no versículo 15 do capítulo 6 de Neemias, ele vem falando disso, que ainda que as pessoas levantam falso testemunho sobre a tua vida, ainda que as pessoas falam mal de você, arruma patotinha para falar mal de você, para se ajudar, para vir contra você, o Senhor fala que não vai prevalecer sobre a porta da igreja esses demônios, porque ele põe tudo no chão. Porque a Bíblia fala para mim e contigo no livro de Apocalipse, ele fala que coloca diante de mim e de ti uma porta aberta onde ninguém poderá fechar. Ele sabe que nós temos pouca força, mas não negamos o seu nome. E ele fala que ele colocará debaixo dos meus e dos seus pés toda a sinagoga de Satanás. Olha aí, Jesus. Você está me entendendo? Então creia. Ei, se você tem Deus, pode vir 300 milhões, pode vir 400 bilhões. Se você tem Deus, você ainda é a maioria. Eu ainda sou a maioria. É dessa maneira, igreja. Tem muita gente que anda de patotinha, faz aquela coisa, mas está com aquela turminha, mas você está ali sozinho. É porque aqueles que te olham e te vê sozinho não tem visão espiritual. Porque se eles tiverem visão espiritual, igreja, eles vão ver que comigo e contigo está o exército do Jeová Jireh. Eita, papai, olha aí. Cujo general é Deus, igreja. Se você tem um general desse, é conduzir o exército, quem você vai temer? Está com medo de quem? Do quê? De quê? Não tem que ter. Só tem que ter adoração e glorificar o nome daquele que pode e faz, que é o nome do nosso Deus vivo. É assim. E quando ele volta aqui no versículo 10 do capítulo 6 de Neemias, que ele vem falando de Samaias. Quando ele fala de Samaias, o que ele está falando de Samaias? Ele está dizendo que ele era uma pessoa que estava atraindo, que é Semaias, perdão, que ele está atraindo a Neemias. Ele estava fazendo uma emboscada para Neemias, Semaias. Semaias estava armando uma cilada para Neemias. Porque Semaias, ele foi o quê? Ele foi ali conduzido e comprado, foi subordinado por quem? Por Sambalate, por Tobias, por Gesem. Então ele foi comprado. Então tem muita gente, igreja, presta atenção. Tem muita gente que está comigo, está contigo. E vendidos, são comprados por aqueles que querem te destruir, me destruir. Aí fica a tua volta. Entra dentro da minha e da tua casa. Quer se infiltrar para saber o que você está fazendo, o que está acontecendo na minha e na tua vida, para ele levar todos ali os esbojos para o seu e o meu inimigo, para que eles possam ter armas para vir nos destruir. Mas é mentira de Satanás que ele vai conseguir. Sabe por quê, igreja? Porque lá em cima, no trono, sentado
sentado e debruçado na janela do céu, tem alguém chamado Deus, e ele tem 7 olhos de fogo que está sobre a terra, e ele vê e ouve tudo que fazem contra mim e contra você, e ele toma providência. E quando ele não desce, ele manda os anjos, ele manda serafim, querubim, ele manda para vir te defender. Mas quando ele vê que o negócio está demais, ele fala: quem desce será eu. E quando ele pisa na terra, ai, 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 Jesus, ai, 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 Senhor, quando ele pisa na terra, igreja, ele vem para resolver. Você está me entendendo? Então aquieta o teu coração. Ainda que Semaia está fazendo ali todas as emboscadas, você não vai cair. Sabe por quê? Porque nós temos que prestar bem atenção. Tem pessoas que nos convidam para ir em determinados lugares, e aí ela fala que é Deus. Mas a ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor. Ela tem que conhecer a voz do pastor. Você está me entendendo? Tem pessoas que armam emboscada, porque ali Semaias queria que Neemias entrasse no templo. Entrasse no templo. E Neemias sabia que no templo, aonde Semaias estava convidando ele, somente os sacerdotes poderiam entrar. Está me entendendo? Tem muitas das vezes, igreja, que tem alguns lugares que você vai, ou eu vou, e tem lugares que tem coisas que você tem que ficar pro lado de fora e só alguns entram. Porque eles são apropriados para entrar. Porque se nós formos olhar para o livro de Zacarias, nós vamos ver que Zacarias foi convidado para o templo para poder queimar o incenso. E ali ele foi comunicado: Zacarias, hoje é o seu dia de queimar os incensos. E ele preparou totalmente a sua roupa de sacerdote para que ele entrasse no templo para fazer o feito. Só que Zacarias, o anjo, quando apareceu para ele, disse para ele as boas novas, que sua mulher Isabel iria ter um filho. Zacarias ficou atordoado e não creu naquilo que estava sendo falado para ele. Como tem muitas coisas que Deus, muitas das vezes, usa um sacerdote, um profeta, ou até mesmo uma jumenta, ou um cachorrinho. Você está me entendendo? Até mesmo um sem-teto. Ele usa quem ele quer para te entregar as boas novas. E muitas das vezes você não crê, não acredita, não recebe, porque ela não veio do homem do colarinho, ela não veio do homem que usa os sapatos de couro de crocodilo, ela não veio de um altar lindo, maravilhoso, mas ele veio de um catador de lixo. Porque aonde é que a Bíblia está dizendo que Jesus, ele mostrava que ele estava dentro de palácio? Porque a única vez que ele foi até o palácio foi para ser julgado. Né? Entendeu? Pega que é de graça. Você está me entendendo? Então a gente precisa parar com isso, porque Jesus, ele disse assim: tive frio e me deste cobertor, tive fome, me destes comida, tive sede, me deste água a beber, estava nu e colocaste roupa para eu vestir, estava doente, foste me visitar, estava preso, foste me ver. Senhor, mas quando eu fiz isso para o Senhor, quando fizeste para os meus? Olha aí, Jesus. Eita, papai. Tá me entendendo, igreja? É isso que ele fala comigo e contigo. Então, seja útil. Vai se doar para quem precisa. Porque muitas das vezes a gente quer mostrar telhado. Porque Neemias foi lá para edificar muros. Foi lá para consertar a cidade. E muitas das vezes nós queremos mostrar o telhado. Mas o telhado para Deus não tem importância. Nem para Deus, nem para Jesus. Sabe por quê? Porque havia um homem que estava enfermo. E os seus amigos o levaram em cima de uma máquina. E eles ali não tinham lugar para entrar, porque a casa ao redor estava toda tomada de gente.
Mas Jesus olhou e viu que havia aquele barulho no telhado. E Jesus pôde saber que eles iriam entrar por lá. E eles desceram seu amigo até Jesus. Eles tiraram o telhado. Mas a importância para Jesus não era o telhado. A importância para Jesus era quem estava vindo do telhado. Era aquele homem que estava enfermo. Então não importa de onde você vem, de onde você vai. O que importa é que você chega até Jesus. Jesus não quer saber quem você é, se você é um traficante, se você é puta, prostituta, se você é pingus, cachaceiro, zoeiro de droga, maconheiro, se você é ladrão, se você é sem teto. Deus não quer saber. Deus, Ele quer que você se arrependa de todo o seu coração e venha o servir. É isso que Ele quer. Então não importa das águas que você veio, porque Jesus, Ele não pesca no aquário. Jesus pesca no mangue, em águas barrentas. É para lá que Jesus joga o arpão. É lá que Jesus pesca. Quem gosta de pescar em aquário é conformidades. E Jesus vai para cima de Satanás e seus demônios. É dessa maneira, igreja. Então aprende com Jesus. Aprende a pescar no mangue. Porque pescar no aquário é fácil. Vai no ministério, porque viu o irmão cantar bem, pregar bem, já começa a induzir o irmão para ir para o seu ministério. Está pescando no aquário. Não é melhor pescar no mangue? Porque a pescaria não é para mim nem para você, é para Jesus. As almas que eu ganho não é para mim, é para Jesus. Nos lugares que Deus manda eu ir, eu vou é para mangue, eu não vou para aquário não. Porque quando chega no aquário tem que mandar se converter. Agora no mangue você apresenta Jesus. É isso que Ele quer. Então Ele não se importa com o telhado. Porque até a figueira, ela era cheia de folhas. Ela se preocupou em mostrar para os outros o que ela tinha. Mas ela se preocupou em encher de folhas. Frondosa, cheia de folhas. Olha que maravilha, trazendo sombra. Só que quando o Filho de Deus veio passando por ela, ele olhou, ela não tinha um fruto. O que ele fez? Falou para ela, vai secar. Secou. Secou. Porque só tinha folha para apresentar e não teve fruto. Então começa a apresentar fruto para Deus. Começa a apresentar as coisas que Ele pôs na minha e na tua mão. Para que Ele possa ver. Porque aqui Ele falou com Neemias. Ele mostrou para Neemias as ciladas de Semaias. E tem muita gente fazendo cilada contra a minha e a tua vida e Deus mostra para você. E muitas das vezes são pessoas que você gosta, que você ama, que você se mata por ela, e ela está tentando te matar, te destruir, acabar com você, você está lá lambendo. E Deus está te mostrando. Aí depois que cai ali na ruína, aí culpa quem? Satanás. Olha no espelho que você vê o Satanás. Então obedeça. Para que você venha concluir a obra que Deus deu na minha e nas tuas mãos. Porque Ele está dizendo que são 52 dias. Então, a partir do momento que você acordar para começar a vivenciar as coisas do Senhor, você começa a contar que haverá 52 dias para ser concluídos. Então, faça. Faça isso. Vai lá e edifica muros. Vai lá e faz, porque o Senhor, Ele se preocupa com muros, Ele se preocupa com paredes, sim, porque Ele quer uma casa erguida. Ele quer uma casa limpa e erguida. Porque Neemias foi lá e ergueu a casa, limpou, tirou tudo que era sujo, tudo ali, aquelas coisas ruins, tudo aqueles entulhos, ele tirou. Você está me entendendo? Entulho é sinal de sujeira. Entulho é acumulação de bicho. Entulho é acumulação de Satanás. É montuação de lixo, igreja. Então tem que limpar a casa. Limpa a casa material e a casa espiritual. Para que Jesus entre e faça morada. Porque eu e você, nós somos um templo do Espírito Santo. Amém, igreja.
Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma manhã abençoada entre tardes e noites, em todos os dias das nossas vidas. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na sua vida, porque ele é Deus. Então, abramos as nossas mãos e vamos receber a bênção apostólica. Que a graça, o amor, a comunhão, a consumação esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja. Me perdoe aqui que eu estou com alergia e eu ia espirrar e eu segurei o espirro. Me perdoe, mas a bênção, ela é válida. Que a graça, o amor, a comunhão, a consumação e a consagração do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja.